eleições 2014, como o PSD vai participar do pleito? O vice-governador Chico Daltro será candidato à sucessão caso o governador decida deixar o governo? E o PR vai ficar com oposição? Esses são alguns assuntos da entrevista de hoje com o deputado estadual José Riva, que também vai falar da crise que envolve o genro dele, João Emanuel, que pode ser cassado pela Câmara Municipal de Cuiabá. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os telespectadores. Deputado, começando por esse assunto aí de Cuiabá, com a experiência política que o senhor tem, o senhor acha que o vereador João Emanuel consegue se livrar da cassação? Bom, Lúcio, por tudo que já foi divulgado? Antes de mais nada, essa é uma situação que diz respeito à Câmara, ao João Emanuel. Eu prefiro não dar nenhuma opinião. Primeiro que eu procurei me estar sempre um pouco ausente disso, porque é uma questão especificamente da Câmara Municipal. E, logicamente, que o vereador João Emanuel vai se defender com os argumentos que tem, com todas as condições que tem, jurídica. Então, é uma questão que fica difícil eu opinar, sabe? Se fosse lá na Assembleia, eu ia dizer para você, pode dar isso, pode dar aquilo, onde eu conheço a Assembleia. A Câmara, eu não conheço os trâmites da Câmara, não conheço como funciona. Bom, falando então agora do pleito deste ano, qual cenário o senhor acha que já está se desenhando aí? O governador Sival Barbosa, ele fica para terminar as obras da Copa e Chico Daltro segue para a candidatura a governo? Eu estou rindo porque eu converso isso quase que diuturnamente e as pessoas mais ligadas ao governador Sival, todas têm sido unânimes em dizer, olha, eu acho que ele fica, eu acho que ele sai. Se divide muitas opiniões. E aí eu lembro... E o senhor acha o quê? Que ele fica? É que eu lembro muito do meu pai, que ele junto com o meu tio, o irmão dele, eles descobriam se ia chover ou não, né? Um dizia que ia chover, outro dizia que não, né? Então eu e o Lúcio junto podemos acertar. Eu acho que ele não sai. Sabe? Eu acho particularmente, todas as atitudes do governador Sival têm sido de terminar o governo. Agora, eu nunca ouvi do governador Sival dizer assim, olha, eu vou ficar ou eu vou sair. Tanto é que o discurso dele na Assembleia, na leitura da mensagem, ele deixou margem de dúvida, porque ele disse, ainda vou decidir. Deputado, e se ele sair? Ele só sai para o Senado ou ele pode sair para deputado estadual para substituir José Riva lá na Assembleia Legislativa? Olha, eu acho que o governador Sival Barbosa, ele tem toda a condição de disputar uma eleição de Senado, com certeza. Cheguei a discutir isso com ele alguns dias atrás, falei, governador, só lhe serviria uma candidatura de Senado ou lhe serviria uma candidatura de deputado federal ou de deputado estadual? Que ao contrário do que muitos falam, eu não vejo problema nenhum se um governador viesse a disputar a Assembleia. Primeiro porque se fosse eu, por exemplo, eu teria a opção de permanecer no Estado até disputando uma eleição de estadual. Mas o governador Sival diz o seguinte, que primeiro, não tomou a decisão se sai ou não sai, e segundo, não tem a decisão de disputar nenhum mandato, que ele vai resolver isso até o dia 30 de março. Então, só cabe a nós esperar o dia 30 de março, dia 31 de março, para saber o que realmente vai acontecer. O senhor estaria também cobrando uma posição do senador Blairo Maggi em relação a onde que ele vai ficar, qual vai ser o apoio dele, a base ou, de repente, ele se junta ao ex-adversário Pedro Tax? É isso mesmo? Eu apenas fiz o papel de liderado. O governador Blairo Maggi, o ex-governador e então senador, ele sempre foi o grande líder desse grupo. Eu não estive com o governador Blairo na primeira eleição de governador, quando apoiei a candidatura do senador Antero, a minha esposa de vice. Depois disso, apoiei a reeleição do governador Blairo e apoiei a eleição de senador do governador. E eu disse a ele, o que eu disse na reunião, eu retransmiti a ele por telefone. Primeiro, o governador, o PR tem um papel importante, ele tem que convocar o governador Blairo Maggi para uma reunião com seus liderados. E ele tem que dizer se ele permanece aqui no grupo ou se ele sai. Porque tem duas decisões importantes a serem tomadas que acaba, de uma certa forma, travando a discussão em torno da sucessão estadual. É a permanência ou não do governador Sival no cargo e a decisão do governador Blairo Maggi, se realmente ele vai se juntar com o seu antigo adversário ou se ele vai permanecer junto com o seu grupo. Eu, particularmente, acho que o governador Blairo Maggi perde muito saindo, largando o seu grupo. Porque esse é o grupo que acreditou no governador, que o apoiou para a reeleição e que o apoiou para o Senado. Então, eu acho que ele deve, no mínimo, uma satisfação a esse grupo,
Logicamente que ninguém vai o proibir de tomar qualquer decisão, de deixar ou não o grupo, mas ele tem que, no mínimo, conversar conosco e dizer, não vou permanecer no grupo e vou apoiar quem quer que seja o senador, seja outros. Deputado, o deputado federal Júlio Campos disse aqui no Jornal do Meio-Dia que essa decisão do PR de deixar do governo seria como dar uma banana para a atual administração, porque o PR tem quase metade do governo na mão. O senhor também pensa assim? Não, eu acho que é dar uma banana para o povo, para a sociedade, porque o PR foi o governo, nós tivemos com o PR os 8 anos de governo, não 8 anos, porque o governador Blairo Maggi passou para o PR na metade do seu mandato, mas estivemos com ele no outro mandato, ajudamos na governabilidade, independentemente das crises. O governador Silval assumiu o governo do Estado numa condição muito adversa. Esse evento da Copa do Mundo, ele é bom para Mato Grosso, mas ele trouxe um ônus a mais para o Estado. Além de governar, tem que ficar de olho na questão da Copa, porque a matriz de responsabilidade não foi o governador Silval que assinou, foi o Estado, na época do governador Blairo Maggi. Então o PR tem uma responsabilidade com esse Estado. E eu conheço o pensamento da bancada do PR, converso diuturnamente com os deputados estaduais e sei que a maioria esmagadora quer permanecer no grupo, quer ajudar a terminar o governo, quer ajudar a construir um novo governo. Não é o pensamento do governador Blairo Maggi. Se for esse o pensamento dele, que nós não sabemos. Eu não conversei com o governador Blairo Maggi. Para mim, por telefone, ele disse que vai conversar com o grupo e que ele não tem decisão nenhuma tomada. O senhor falou agora há pouco da Copa. Ontem, na sessão de ontem, o deputado Guilherme Maluf, ele pediu e quereu a convocação do secretário da Secopa para prestar esclarecimentos em relação aos atrasos e a questão da qualidade das obras. O senhor também está preocupado? Porque tem muita obra atrasada. Não, me preocupa com a qualidade. Eu tenho uma preocupação muito grande realmente com a qualidade. Em questão do andamento das obras, eu acho que o governador Silval tem coisa que ele tinha que colocar na mesa. Acho que essa é a diferença do governo Silval. O estilo Silval e o estilo Riva. Eu colocaria na mesa. Primeiro, quando o DENIT atrasa os repasses, ninguém fala nada. O governo do Estado pagou o ano inteiro com recurso próprio obras que eram do governo federal, o governo federal não repassou o dinheiro. Então, a responsabilidade não é só do governo Silval, a responsabilidade é do governo federal e do governo estadual. Eu vejo aí, por exemplo, um estardalhaço. Até pedi informação hoje, pedi aos vereadores que nos informem quanto que o município está investindo nessas obras de trincheira. Eu creio que nada. Eu acho que é o Estado e a União. Mas o atraso nas obras ele tem que ser compreensível em função do tempo, em função desse atraso de repasse. Até recurso de financiamento o governo federal tem segurado. BNDES, e não é Caixa só atraso, Econômica. Deputado, são os defeitos das agora, obras, os defeitos, sim, me causam Tinha que preocupação. fiscalizar melhor, né, Exato. deputado? Isso me Porque é causa, dinheiro público ali, né? me causa preocupação. Inclusive, na lei da eficiência pública, eu trato isso. Primeiro, a empresa tem responsabilidade com a obra? Tem por 5 anos, mas isso é pouco. A empresa que faz uma obra com problema, ela tem que ser extirpada do meio. E a lei da eficiência pública vai definir isso. Não dá para você sujeitar determinado tipo de empresa fazendo obra de péssima qualidade, o povo pagando, o governo sofrendo desgaste. O problema não é só a empresa, é o governo que tem que fiscalizar. E o governo sofrendo desgaste. Mas às vezes, Lúcio, o governo, com todo o aparato que tem, você fiscaliza uma obra, eu vou lembrar da rodovia do Vale, em Juara. Um asfalto maravilhoso, bonito, mas uma obra que se deteriorou em um ano. Às vezes você não consegue... Aqui é antes de ficar pronto, Exato, das obras da Copa. Eu sei de obras que nem foram entregues, que já O tem... viaduto da Cefaz, o asfalto virou farelo. Ali virou uma novela mexicana, né? Aquela obra era para estar inaugurada há muito tempo. Então, isso não dá para aceitar. Agora, em relação ao atraso na realização das obras, ou pela falta de repasse, que também é empreiteiro, tem empregado para pagar e tem barriga também, sua família também, porque não dá, tem empreiteiro que fica sem receber um tempão. Agora, o governador Silval precisava era colocar isso na mesa. Olha, não paguei porque o governo federal não repassou os recursos. Não ficar apenas com ônus para ele. Deputado, muito obrigado pela presença e pelas informações. E é o velho problema de sempre, falta transparência. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigada.